Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma atividade educacional promovida pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Em nome da Academia, dos acadêmicos, do presidente, eu dou a boa-vinda a todos. Quero destacar que as atividades educacionais promovidas pela Academia, nos últimos 2 anos, elas têm sido divididas em eixos temáticos, sendo esses temáticos o estudo em ciências farmacêuticas, história da ciência farmacêutica, insumos farmacêuticos, no qual essa palestra é através desse eixo temático, desse grupo, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, políticas públicas da saúde, tecnologia farmacêutica. Com isso, a academia está colocando todos os assuntos de interesse dos farmacêuticos para serem debatidos, dos farmacêuticos e dos profissionais que trabalham no âmbito farmacêutico. Eu sou Giana Marcelini, membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e sou integrante do Comitê de Trabalho do Eixo Temático Insumos Farmacêuticos, responsável pela atividade de hoje. Eu vou fazer a moderação dessa atividade. Nós agora vamos dar início a uma atividade, a uma palestra, que vai falar sobre avaliação da fração de clorometano da libidia férrea em estudos pré-clínicos da leishmaniose cutânea. Ela tem o propósito dessa apresentação é falar um pouco sobre a busca que tem sido realizada pelas novas novas terapias para leishmaniose tegumentar, cada dia que a gente tem nós temos muito poucas terapias para esse tipo de doença, E aí, essa apresentação vai apresentar uma farmacoterapia. Normalmente, elas são muito invasivas. Então, agora foi apresentado esse trabalho, que abordará sobre o desenvolvimento de um produto farmacêutico microemulsionado, de aplicação tópica, então, com muito mais tranquilidade, contudo, contendo bioativos de uma planta medicinal nativa do Brasil, a libidia férrea. Quem vai fazer a apresentação é o Dr. Bruno Bezerra Jensen. Ele é doutor em inovação farmacêutica, a área de concentração em fármacos e medicamentos pela Universidade Federal do Amazonas, bacharel em farmácia pela Faculdade Estácio do Amazonas, atualmente realiza o estágio de pós-doutorando no Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica, e em colaboração com a University of Florida, na área de ensaios farmacológicos e pré-clínicos. O Dr. Bruno, ele ganhou o prêmio Pio Correia de Revelação em Inovação. Então, agora, falando um pouquinho de como é que vai funcionar essa atividade, ela está prevista para ser de 1h30, E a gente vai tentar manter esse horário, E vamos distribuir o tempo da seguinte forma: 50 minutos para apresentação e 25 minutos para comentários e perguntas. A gente pede, por favor, que façam as perguntas através do chat, E elas vão ser colocadas por você, organizadas por mim, que eu vou procurar colocar o maior número de perguntas possíveis. E agora eu convido o Dr. Bruno Bezerra a iniciar a sua conferência. Obrigada, Dr. Bruno. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Muito obrigado, doutora Giana, e toda a comissão da Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas. É um grande prazer estar aqui com vocês, estar compartilhando um pouco desse conhecimento. É um tema muito oportuno, já que é uma das doenças negligenciadas que merece tanta atenção. É um tratamento que precisa ser inovado cada vez mais. Por si só, é uma droga que vem sendo utilizada há mais de 60 anos e de alguma forma, ela traz muito sofrimento, como nós vamos ver logo a seguir. Bom, sou o Bruno, ou o professor Bruno, pode me chamar de professor Bruno, como muitos me conhecem. Trabalho já dentro dessa vertente há aproximadamente 10 anos,
desde a época da graduação, já com leishmaniose, com enfoque a tegumentar, focado também dentro da área de sistema microemulsionados e também trabalhando com um pouquinho da parte de produtos naturais. Então, o tema, que inclusive foi possível, né, ser contemplado com a aprovação no Prêmio Pio Correia, foi exatamente o projeto intitulado Avaliação da fração de clorometano de férrea em estudos pré-clínicos da leishmaniose. Para que possamos dar seguimento, a gente precisa conversar exatamente o que seria, né, essa doença, qual seria a sua importância, né, exatamente dentro dessa abordagem em si. Então, quando a gente fala sobre a leishmaniose, a gente precisa entender que ela está dentro de um grupo de doenças, umas doenças, né, tropicais negligenciadas. O que seriam essas doenças tropicais negligenciadas? São aquelas que podem ser acometidas, né, seja por vírus, protozoários, bactérias, né, que vão estar acometendo pessoas de maior vulnerabilidade. Né? Então, o que seriam esses pacientes de maior vulnerabilidade social? São aquelas pessoas realmente que têm a vivência, né, num país subdesenvolvido, são pessoas que dificilmente, né, vai ter acesso a todas as condições, né, adequadas, vão estar vivendo em situações insalubres, tem toda uma questão de regionalidade, que são pessoas que vão residir em áreas mais longínquas, que muito difícil, né, vão ter acesso à saúde pública. Então, tudo isso acaba culminando, né, para a maior proliferação desses tipos de doenças que acabam sendo abandonadas, de fato, pelo governo. Então, por isso que a gente tem que discutir. É um problema de saúde pública, de fato, a gente precisa estar trazendo essa discussão em pauta para que a gente possa nos aprimorarmos, né, dentro da área da farmácia para desenvolver cada vez mais tratamentos para essas doenças em si. Não só tratamento, como também o enfoque, né, para o quadro de diagnósticos em si. Então, já trazendo, né, esse aspecto, né, desses pacientes com vulnerabilidade, o enfoque da leishmaniose. A leishmaniose ela é ocasionada por um inseto chamado Phlebotomus, esse aqui, conforme aqui da imagem. É um inseto que vai estar realizando, né, o repasse sanguíneo, já que ele é um inseto hematófago, né, a fêmea em si, e durante esse repasse sanguíneo ele acaba sendo, né, infectado com parasita, conforme podemos observar aqui na imagem a seguir. Então, esse parasita aqui, nós vamos encontrar no inseto, exatamente o quê? No inseto vertebrado, vamos encontrar o parasita na forma evolutiva Chromastigota, que é essa forma aqui mais ovalzinho, né, fusiforme, de forma flagelada. Então, trazendo essa abordagem, já sabemos que a leishmaniose tegumentar é uma doença diferenciada em mais de 90 países, é uma doença infecto-parasitária, mais contagiosa, né, ocasionada pelo protozoário do gênero Leishmania. E como falado, como já conhecemos a primeira forma evolutiva do parasita, é a forma Chromastigota, a forma fusiforme, né, flagelada, presente no inseto, e nós temos a forma mastigota, que é uma forma mais arredondadinha, né, que está presente, de fato, nas células do sistema fagocítico mononuclear, principalmente macrófagos, né, quimpovídeos. Então, é onde nós vamos estar encontrando células dendríticas, né, neutrófilos também pode estar participando desse processo imune, dentro daí em seguida. Uma vez que o paciente foi exposto a essa infecção, a sua evolução clínica vai ser designada por 3 principais formas clínicas. Então, nós temos a primeira forma clínica, né, que é a leishmaniose cutânea, que é a forma clássica da lesão, é uma forma de lesão localizada, onde podemos observar, né, nessa primeira imagem, a borda arredondada, elevada, o tecido interno granulomatoso, né? Então, isso daí é a característica, de fato, né, dessas lesões aí presentes pelos pacientes. Eu até brinco com meus alunos, né, quando a gente fala dentro da área de parasitologia, só tirando uma brincadeirinha com vocês aqui, para vocês nunca mais esquecerem, né, da lesão da leishmaniose, vão lembrar lá da esfirra do Habib's, né, de Calabresa. Então, não tem para onde fugir. Então, não tem mais que não esquecer. Então, é exatamente essa característica, né? Bordas arredondadas, elevadas, tecido interno granulomatoso, né? Às vezes com essa característica purulenta. Então, essa daí seria, de fato, a lesão localizada com a leishmania, no caso da leishmaniose cutânea. Em seguida, temos a leishmaniose mucocutânea, que vai estar acometendo principalmente as mucosas, né? Tanto a região do palato como a mucosa nasal, e dessa forma vai ser de forma mais prejudicial e muito mais agressiva. E nós também temos a forma leishmaniose difusa,
onde vai apresentar inúmeros tipos de nódulos, né, distribuídos pelo corpo, exatamente porque o paciente ele apresenta um quadro de alergia, né? Então, ou seja, o sistema imune daquele paciente está suprimido e ele não consegue ter uma resposta, né, tão eficiente para combater esse tipo de parasita em si. Quanto a esse aspecto epidemiológico, precisamos entender, né, que só nas Américas em si, nós tivemos, em 2001 2014, uma média de 56.898 casos no ano. Dentro desse período, do período, na verdade, 2008 2018, a média foi em torno de 23 a 79. Então, se a gente for avaliar direitinho, né, é praticamente o quê? Quase 50% do número de casos que ocorrem nas Américas. E desse número de casos, no Brasil, as regiões que apresentam maior concentração, né, de pacientes acometidos com leishmaniose pigmentar são as regiões norte e nordeste, né, com números bastante expressivos aí. Então, trazendo toda essa abordagem, toda essa importância, né, desse número de casos, quanto a essa questão epidemiológica, precisamos ressaltar que só no estado do Amazonas, das 7 espécies que nós temos circulantes no Brasil, nós temos 4 delas, que são a Leishmania guineensis, Leishmania amazonensis, brasiliensis e Leishmania naive. Quanto à farmacoterapia indicada pelo Ministério da Saúde, como já havia comentado no início da apresentação, é um tratamento, né, que traz muita dor, é um tratamento prolongado, é um tratamento antigo, né? Então nós temos drogas como primeiras escolhas, né, que eu, na verdade, apesar de algumas literaturas estarem classificando como primeira escolha, segunda escolha, a gente tem que levar em consideração também o manual de vigilância, né, que já traz uma nova reformulação dentro dessa abordagem, porque a primeira escolha em si seria o glutativo e algumas eventualidades, né? Porque vai depender especificamente do diagnóstico laboratorial, e quando não se tem o diagnóstico laboratorial, vai estar, né, condizente com o diagnóstico epidemiológico, que seria a indicação do glutativo para praticamente todas as espécies, exceto Leishmania guineensis. Nesse caso de Leishmania guineensis, a indicação seria realmente os lesionados de pentamidina, né? A pentamidina. Então, tanto o glucantime como a anfotericina B, os lesionados de pentamidina são drogas de administração invasiva. Então, elas vão ser administradas pela via, né, intramuscular, ou podem ser indicadas, né, pela via endovenosa. Então, são drogas que vão apresentar, além desse empecilho, né, de ser invasiva, é um tratamento demorado. Por exemplo, o glucantime, a sua aplicação consiste em 20 dias de tratamento. Então, imagine você receber 20 dias de aplicações desse medicamento, seja pela via intramuscular, via endovenosa. Então, isso tudo traz um grande questionamento, né, de como que vai ser essa eficácia terapêutica, já que o outro grande gargalo, né, aqui voltado com problemático, seria o diagnóstico. Então, aqui nós trabalhamos em colaboração com o município, aqui próximo, que é o município de Rio Preto da Eva, que é um dos municípios que apresenta um grande número de casos de leishmaniose. E ano passado a gente estava trabalhando com prontuários de pacientes, e eu estava até conversando, né, com uma enfermeira lá da unidade básica de saúde, e ela comentou assim: nossa, você vai ver daqui a pouco no prontuário que tem um paciente especificamente que ele recebeu 120 aplicações. Então, imagine, você receber 120 injeções por conta de uma doença dermatológica, né? Então, o paciente recebeu 120 injeções. A anfotericina B também é um tratamento prolongado, então, ou seja, tem em torno de 36 a 42 aplicações. A pentamidina, apesar de ser, né, o menor número de aplicações, o paciente, obrigatoriamente, ele precisa estar sendo internado. Então, isso tudo gera muito mais custo, né, dentro dos nossos bolsos, né, dentro do gerenciamento do recurso público. Então, isso tudo é dispendioso. Então, imagine, uma droga que é invasiva é uma droga que apresenta inúmeras reações adversas. Por exemplo, o glucantime, ele pode ter um efeito cardiotóxico, né? E é até curioso a gente estar argumentando sobre isso, já que estamos falando, né, dentro desse contexto de pandemia, uma das principais, né, uma das principais reações adversas apresentadas, né, pela hidroxicloroquina, que teve toda aquela controvérsia da indicação, né, da farmacoterapia para COVID, sem ter toda aquela comprovação científica, e um dos argumentos era o quê? Que uma das reações era o aumento do intervalo QT, né, trazendo grande prejuízo na função cardiovascular. E é interessante que nós temos vários medicamentos que apresentam esse mesmo efeito, não é comentado. O glucantime é um medicamento que pode ter um efeito cardiotóxico. Mas aí a questão é o quê? Por que será que não é comentado, né?
Se a gente for trazer toda essa problemática na saúde pública, a gente precisa, mais uma vez, reiterar que estamos falando de uma doença negligenciada. Então, jamais ela vai ter tanta importância como um tipo de doença que pode ser, né, de ter alta transmissibilidade e acometer inúmeros pacientes, independente da classe social. Então, é uma doença realmente que merece atenção, que essas drogas apresentam reações intensas, não só como efeito cardiotóxico, como também a poderina B, isotinato pode ter efeito, né, que venha a comprometer a função renal, a função hepática. Então, por isso que isso tudo acaba favorecendo o quê? Que o paciente fique internado, tendo uma maior atenção, né, para que ele possa, né, de fato, ter uma melhora clínica ali. E muitas das vezes o paciente ele tem até uma cura clínica, mas aí vem a grande contextualização da cura parasitológica. Será se o paciente realmente, né, conseguiu se livrar daquela carga parasitária, já que nós temos grupos, né, parceiros, né, no próprio Rio de Janeiro, na Fiocruz do Rio de Janeiro, que mostra o quê? Que mesmo assim, depois do período de tratamento, ainda possa ser, né, que ainda tenhamos uma carga baixa parasitária, isso pode apresentar uma recidiva. Então, tudo isso mostra o quê? Que é um tratamento problemático, é um tratamento que faz o paciente abandonar. É um tratamento que nem todo mundo tem acesso. Eu falo por uma questão, né, trazendo essa questão da regionalidade aqui para a região norte, nem todo paciente, infelizmente, ele tem acesso a uma unidade básica de saúde. Com esses pacientes que moram, né, mais distante da capital, né, em si, eles acabam sofrendo muito mais. Por quê? Nós não temos um público muito bem treinado, nós não temos, né, condições de trabalho suficiente, nós estamos cansados de nos depararmos com pacientes, né, que vão ser diagnosticados de alguma forma, só tem o diagnóstico que, você tem um parasito, você recebe o tratamento, né? Às vezes o paciente ele recebe a caixa de Bifantine com as seringas e ele mesmo vai ter que fazer essa auto-administração. Sabendo, então, que dentro dessa contextualização, como profissional da área da saúde, que nenhum paciente, muito menos profissional, tem a indicação de fazer uma sua auto-administração de medicamento pela via endovenosa, por exemplo, no caso, imagine esse paciente tendo que fazer sem nenhum treinamento, sem nenhuma habilitação, ele ter que, de uma hora para outra, ele aprender a fazer sua auto-administração, porque ele não tem condições de todo dia, né, e até a unidade básica de saúde mais próxima, né, porque às vezes ele enfrenta o quê? Mais de 100 quilômetros, né, daí em diante, para que ele possa chegar àquela unidade básica de saúde. Então, é um problema que realmente precisa ter atenção, precisa buscar inovação, principalmente, né, em medicamentos que acabam sendo mais eficientes e, é claro, medicamentos que podem inovar não só na eficácia, mas também na via de administração, que essa daí era uma das propostas, né, trazidas desse projeto. Desenvolver uma formulação que ela fosse tópica, que o paciente que estivesse dentro desse contexto, dentro dessa realidade, ele pudesse receber o seu creme, né, hipoteticamente, a sua formulação tópica, e pudesse aplicar umas 2 vezes ao dia, e daí ele pudesse realmente, né, ter a sua cura clínica e, se possível, parasitológica. Assim. Desse modo, precisamos entender, né, dito isso, que essa busca, né, de novas drogas, novas substâncias, né, a partir de produtos naturais, principalmente, né, voltadas, né, para drogas que são direcionadas para a leishmaniose ou então até mesmo, né, outros tripanossomas, sabe-se então que cerca de 69% dessas drogas que estão em estudos, que estão com avanço, né, dentro dessa aplicabilidade, com uma proposta na terapia, são baseados, né, ou advêm de produtos naturais. Então, a maioria dessas drogas que estão tendo essa perspectivas para a leishmaniose ou outros tripanossomas em si, né, são baseados em produtos naturais. Então, isso só reitera a necessidade de estudar cada vez mais essa biodiversidade. Né? Então, eu acredito que muitos daqui conhecem o professor Eliezer, né? Já tive a oportunidade de conhecê-lo, trocar uma ideia, assistir uma palestra, né? E ele sempre comenta, né, nas suas palestras, nos seus cursos, que o ser humano jamais teria a criatividade, né, de ter, né, a possibilidade de desenvolver tantas substâncias que nós temos na natureza. Então, a nossa biodiversidade é rica. A gente tem que explorar essa biodiversidade a nosso favor. Né? Se a gente for levar em consideração, em questão de Amazônia, né, em si, né, eu estou aqui, a Amazônia é legal, cerca de 60% ela está onde? Está no território brasileiro. Então, isso a gente tem que trazer como ponto positivo e investir cada vez mais em pesquisa,
né, com essa busca de substâncias fortificantes naturais. Então, talvez já tenhamos o quê? Né? Guardadinho em alguma espécie vegetal, a própria cura da leishmaniose, a própria cura, né, do câncer, qualquer outro tipo de doença. Então, a gente precisa, de fato, mais investimento para a gente possa realmente buscar, né, trazer mais recursos em si. Então, por isso que isso daí vem em confronto, né, a esse problema, investir em estudos voltados para áreas de produtos naturais. Já que sabemos, então, que esse tratamento alternativo com produtos naturais, muitas das vezes, né, os estudos acabam avançando com o estudo de extratos, fracionamento, substâncias isoladas, né, até que possamos ter algo mais definido. Então, esses tipos de amostras podem ser utilizados não só com atividade anti-leishmania, mas também para outros tipos de doenças, né, ou outros patógenos especificamente. Então, sabe-se, então, que muitos desses elementos aí, eles vêm apresentando atividade anti-leishmania ou até mesmo inibitória, né? E é claro que a gente precisa levar, né, uma atenção quanto à ação sinérgica. Muito delas nós precisamos de uma ação sinérgica para ter, né, uma melhor eficiência. E se a gente for avaliar nesse contexto sinérgico, isso é importante porque dentro da farmacoterapia, a gente trabalha muito a atividade combinatória hoje em dia. Né? Então, a gente vem trabalhando a atividade combinatória para tipo de tratamento, né? Para neoplasia, vemos trabalhando, né, substâncias, né, com ação combinatória, com enfoque para alguma doença, né, ocasionada por um patógeno, por bactéria, entre outros fatores. Então, por que não, né, trazer já essa perspectiva, né, já pensando também numa possível terapia combinatória para esse tipo de modelo de doença em si, como a leishmaniose. Então, trazendo alguns estudos, né, que vieram estudando tanto extratos, frações, substâncias, né, podemos entender, então, que a copaíba, né, é um desses exemplos. Então, o óleo da copaíba extraído de diferentes espécies do gênero copaíbera já vem mostrando atividade anti-leishmania, assim como o derivado do lapachol, né, que é a noifotopinona, né, ela vem mostrando uma atividade contra a leishmania amazonense em estudos em vivo, assim como também a flavonoide, a pigmina, né, isolada de vegetais, aplicados no tratamento oral em camundongos infectados por leishmaniose amazonenses, também mostrou bastante eficiência. Então, isso só o quê? Corrobora cada vez mais o investimento, né, de pesquisas aplicando produtos naturais para esses tipos de doenças. E uma dessas plantas, né, medicinais que podem ter, né, essa grande aplicabilidade, nós temos, por exemplo, a Libidiberférrea, né, que é o alvo de estudo desse projeto. Então, a Libidiberférrea, ela pertence à família Fabaceae, seus quinóis, nome popular é Jucá, pau de ferro, né, e é uma planta nativa no Brasil. Ela apresenta ampla distribuição, né, principalmente na região norte, nordeste, e trazendo essa expectativa, né, quanto à sua eficácia terapêutica. É uma planta que já vem sendo estudada há bastante tempo, então já tem o quê? Já tem estudos, né, já tem grupos de estudos que vêm trazendo, né, a sua amostragem da atividade biológica desde os anos 2000. Então, já foi possível observar atividade antibacteriana, atividade antifúngica, atividade cicatrizante, anti-inflamatória, antioxidante. E nosso grupo de pesquisa, né, começou inicialmente com a Cláudia Cortez, depois em seguida, né, com a Nívia, e depois a Comodólia, né, um estudo com atividade anti-leishmania que deram base, né, para dar seguimento com essa pesquisa. Baseado nisso, nessa atividade anti-leishmania inicial, nos estudos anteriores, né, pode-se observar que o estudo com extrato, né, da UFR, ela mostrou um excelente papel, tanto no combate, né, do parasita, quanto o modelo de ensaio in vitro, como também ensaio in vivo. Dessa forma, para você observar, né, que a fração especificamente, né, metanólica ali, né, mostrava que o fruto metanólico, o extrato, na verdade, metanólico, mostrava uma grande eficiência, especialmente para a leishmania amazonense. Então, isso mostrava, de fato, né, que poderia apresentar, né, um perfil, né, de concentração de vitória bastante eficiente, em torno de 15 microgramas por ml, e, baseado nesse achado, foi desenvolvido, né, uma formulação com esse extrato, que é uma formulação gelificante, né, e dessa formulação gelificante, nesse gráfico, podemos observar, né, que teve um estudo, um resultado bastante eficiente que estava se equiparando, de fato, ao glutatina. Então, aqui nesse gráfico, podemos observar o quê? 4 grupos experimentais, né?
Então, nós temos o glucantino, né, que foi administrado via intramuscular por 20 miligramas, conforme indicado no Ministério da Saúde, o tratamento controle sem tratamento, a formulação com gel, né, com extrato do fruto, né, com solvente metanólico e o gel placebo. E daí podemos observar que essa formulação tópica, ela mostrou, né, um resultado bastante eficiente, bem equiparado ao glucantine, que tem uma administração, né, invasiva, intramuscular. Então, matematicamente, a gente consegue observar essa diferença, né? Só que é claro que, estatisticamente, não tem diferença nenhuma. Então, isso daí já é um ponto positivo, né, que possa ser que venha agregar dentro desse aspecto. Baseado, né, nesses achados bastante positivos e significativos, que aí vem exatamente aquele problema, né? Encontramos uma substância ativa, né? E agora, o que fazer, né? Como é que vai ser essa aplicabilidade dentro desse contexto da tecnologia farmacêutica, né? Por que não agregar, né, com a nanomedicina, né, com as nanoformulações em si, que podem estar agregando de alguma forma para trazer o quê? Uma veiculação daquela substância exatamente para o alvo de ação, né? Que seria o quê? O combate dos parasitas ali na região, né, local. Então, a microemulsão é uma das formulações presentes dentro da nanotecnologia que mostram, né, uma eficiência bastante interessante. As formulações microemulsionadas, elas apresentam, né, uma estabilidade muito grande, então elas são termodinamicamente estáveis, elas apresentam uma liberação controlada, elas têm uma alta aplicação farmacêutica para inúmeros tipos de direcionamento, né, terapêuticos, inclusive já vem sendo, né, mostrado bastante o quê? Perfil de estabilidade com utilização para extratos, frações e substâncias isoladas de recursos naturais. Apresenta uma formulação de características de escala nanométrica, então, trazendo essa abordagem, né, que eu estou prevendo, né, uma formulação que seja tópica e trazendo todo um contexto de permeação, isso facilita a permeação daquela droga, né, especificamente até o tecido-alvo. E, é claro, o seu modo de preparo é um modo de preparo fácil, né? A sua formação é formação espontânea, então ela acaba sendo bem tranquila, né, de ser desenvolvida. Então, acaba sendo uma das formulações mais fáceis dentro da área de tecnologia farmacêutica. Então, ainda falando desse tipo de aplicabilidade, né, o grande interesse dela para a aplicação tópica foi exatamente por essa razão, já que dentro de uma característica, né, da fisiologia da pele, podemos entender que qualquer tipo de substância que apresenta uma escala nanométrica, isso pode facilitar, dependendo claro, das características fisicoquímicas, né, facilitar o processo de permeação daquela substância. Então, existem indícios, né, que a microemulsão ela pode facilitar o processo de permeação facilmente, tanto ultrapassando a região epidérmica como a região dérmica, que é exatamente aquilo que nós temos, né, em interesse de inovar com uma formulação que seja tópica, né, que seja uma formulação mais barata e que seja mais eficiente. Desse modo, né, já que nós podemos entender que os sistemas microemulsionados, né, eles têm uma alta afinidade, né, um alto resultado exatamente para os tipos, né, de aplicações dérmicas e transdérmicas. O objetivo geral do projeto foi exatamente avaliar, então, a composição química e o potencial terapêutico da fração de clorometano, né, da Lipid-BFR, que é uma fração presente diretamente do extrato metanólico, já que estudos anteriores mostrou um estado bastante eficiente para os estudos pré-clínicos da leishmaniose cutânea. Esse projeto ele foi dividido em 2 capítulos, né? Então, no capítulo 1, que tinha um título, né, quanto ao aspecto da formulação, avaliação clínica e histopatológica do tratamento tópico experimental da leishmaniose cutânea. Os objetivos específicos foram desenvolver e caracterizar a microemulsão com a fração de clorometano do extrato metanólico do fruto de Lipid-BFR, assim como também estudar o efeito do tratamento tópico com as formulações contendo a fração DCM em animais de experimentação, como modelo, né, experimental mesotriceps altos, infectados por Leishmania amazonense. Por fim, avaliar a carga parasitária e os achados histopatológicos dos animais de experimentação após o tratamento com a microemulsão tópica e a aplicação do antimoniato de nebulina por vias parenterais. No capítulo 2, né, teve como título Estudo da atividade in vitro das substâncias isoladas da fração do CM, de BFR, em Leishmania amazonense e avaliação desse perfil de citotoxicidade.
Os objetivos específicos foram isolar os metabólitos presentes na fração DCM, obtida do extrato metanólico dos produtos do nível férreo, identificar as estruturas das substâncias solares através de análise de espectroscopia, de ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas, avaliar a eficácia das substâncias solares da fração DCM, da libido férrea com atividade contra as formas pro-mastigotas e a forma evolutiva mastigota de leishmania amazonense, e, por fim, avaliar a citotoxicidade das substâncias mais ativas de libido férrea frente aos macrófagos de cultivo primário para a determinação do índice de seletividade. Desse modo, né, sabe-se, então, que o capítulo 1 ele teve um enfoque, né, ao estudo em vivo, com o desenvolvimento de uma microfunção por via tópica, em seguida a sua caracterização físico-química, né, da própria formulação, a aplicabilidade, né, dentro desse ensaio pré-clínico com hamster dourado, infectados com parasita leishmania amazonense, e, por fim, a avaliação clínica, né, tanto do animal como após o período de tratamento, né, por uma evolução clínica, análise histopatológica, né, e também o diagnóstico parasitológico. Já o capítulo 2, ele ficou, né, mais direcionado dentro da área de química de produtos naturais e também com aplicabilidade de estágio biológico com o formato in vitro, com a perspectiva de isolamento de substâncias, elucidação de estruturas, da parte de RNNs, de massas, atividades biológicas, né, tanto na forma mastigota de leishmania amazonense, e, por fim, a avaliação da atividade citotóxica, tanto com células de linhagem, como a J774, como também com a própria de cultivo primário. Então, trazendo uma abordagem geral, a coleta, né, do material foi feita uma instituição, né, uma instituição privada, conforme essas coordenadas aqui presentes. Foi feito, claro, inicialmente, né, hoje em dia quem trabalha com recursos genéticos, né, quem trabalha diretamente aqui. Oi, testando. Estão me ouvindo? Testando. Ok. Ah, tá. Porque apareceu um sinal aqui que tu tinha tido uma queda de conexão. É por isso que me preocupou. Estão me ouvindo, né? Tranquilo, perfeito. Então, prosseguindo aqui. Então, como sabemos, hoje em dia, quem trabalha com qualquer tipo de recurso genético, vem trabalhar com coisas naturais, é obrigatoriamente fazer, né, o seu cadastro do CIGEM. Então, primeiramente foi feito o cadastro do CIGEM, recebendo autorização. Então, dessa espécie de vegetal, né, que foi feita a coleta, foi extraído os epicarpos, que é o fruto. Desse epicarpo foi feita uma triagem, né, a remoção das sementes, que não foi utilizada as sementes para o preparo do extrato. Depois dessa triagem, né, foi colocado para secagem, a estufa, uma temperatura controlada menor de 45 graus, para depois que fosse realmente feito, né, o processo, né, de moagem do material, né, e em seguida pudesse ser exposto, né, o processo, né, de maceração, primeiramente com um solvente hexânico, né, e depois feito exatamente com o processo, né, com um solvente metanólico, para obter inicialmente o extrato metanólico, para depois realmente fazer o fracionamento. Trazendo essa abordagem do fracionamento, foi feita uma partição líquida. Após a obtenção do extrato metanólico, ele foi concentrado por meio do rotocomparador, né? E esse extrato que foi concentrado, ele foi, né, submetido a uma partição líquida, com uma fração hidroalcoólica, né, parte metanólica e a parte aquosa, e daí foi submetido a diferentes tipos de solventes, né, dentro de uma escala hexânica, com diclorometano, né? E em estudos anteriores, a gente se viu também, não só com diclorometano, mas também outros tipos de solventes, como N-butanol, né, acetato de etila, então foram utilizados, né, dentro desse segmento. Então, dentro dessas frações que mostraram, né, em resultados anteriores, a fração desse N é que tinha melhor atividade em si, né, que acabou motivando, né, o segmento desse trabalho, né, obtendo essa fração desse N. Quantos ensaios biológicos foram utilizados, né, para o ensaio in vitro e também em vivo foi utilizada a espécie Leishmania amazonense, M5584, quanto fármacos padrões foram utilizados a fetocalinato, isotionato de metamidina e o glucantina com antimoniato, né, de meglumina. Foram utilizados para a parte experimental, né, com animais, o modelo
meus adversários eram altos, são hamsters, né? E o aspecto ético, o comitê de ética foram submetidos, né? Tanto em 2015 como em 2020, esses dois protocolos aqui aprovados previamente, né? Pela comissão, pela CEOA, do INPA especificamente. Capítulo 1. Formulação, avaliação clínica e histopatológica do tratamento tópico experimental de espinhose cutânea. É um trabalho que foi feito em colaboração, não só com o nosso instituto, né, o Laboratório de Leishmaniose, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, assim como também outros tipos de laboratórios dentro do Instituto e da Universidade Federal do Amazonas. Esse manuscrito ele foi, né, enviado para publicação na Amazônica e estamos aguardando, né, a finalização dessa publicação em si. Então, quanto ao desenvolvimento da formulação, foi feito primeiro um desenho, né, dessa formulação com diferentes tipos de constituintes, né, a base do spam, né, associar, na verdade, a base de Lin-20, álcool isopropílico, ácido oleico e água. Esse sistema microbucionado, né, principalmente com a PCDCM, deu subsídio ao depósito de patente junto ao INPE, né, em 2019, em fevereiro de 2019, por conta da sua eficiência, né, e toda a sua escala de produção, né, de ser uma forma bem fácil e um material bastante eficiente, né, dentro da escala de Wilson, né, pode observar, né, exatamente esse aspecto, né, dentro desse equilíbrio aí, né, e mostrando uma estabilidade, né, fenomenal quanto à preservação desse material, né, utilizado aí, esse material biológico. Quanto à caracterização físico-química, foi utilizado, né, DLS, índice de polidispersão, potencial zeta, avaliação do pH, índice de refração e também viscosidade. Quanto à procedência dos animais, todos os animais tiveram como procedência, né, o Biotério Central, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, cujo a Comissão de Ética, né, do uso de animais já havia autorizado, sobre o CO 009, de 2015, e todos os animais foram, né, exceto aqueles animais que estavam dentro do grupo controle, né, ausentes de infecção e tratamento, foram infectados com uma concentração de 10 a 6, né, por ml ali. Então, cada animal recebeu, na região do focinho, cerca de 100 microlitros, né, de solução salina com um parasita ali, até que houvesse o desenvolvimento da lesão. O ato de alinhamento experimental, ele consistia em um tratamento, né, voltado para os animais infectados e o tratamento dos não infectados, especificamente. Na verdade, os tratados infectados e os não tratados especificamente, né? Então, os tratados infectados tiveram aquele via tópica, que era exatamente aqueles que estavam com a proposta de receber, né, a microemulsão, né, com a fração do Jucá, né, da libidia férrea, e assim como a formulação microemulsionada placebo. Os de via parenteral, que era com glucantime, tanto pela administração via intramuscular como via intralesional. E os não tratados, nós tínhamos aqueles infectados sem tratamentos, né? E aqueles que não estavam infectados, que também não receberam tratamento, como parâmetros aí, né? Que eram mais voltados para o grupo controle negativo dentro dessa abordagem. Então, cada grupo experimental apresentava cerca de 6 animais, né? E receberam, em média, em torno de 30 dias de tratamento. Como é que foi definida a dosagem? Né? Então, para aqueles que receberam o sistema microemulsionado com a fração DCM, da libidia férrea, foi estabelecido, né, uma aplicação da dosagem da fração em torno de 7 miligramas por quilo por dia, que é a aplicação tópica. A formulação microplacebo não continha, né, a substância ativa, então foi aplicada somente na área da lesão, cerca de 50 miligramas, também pela via tópica. Com a utilização do glucantina intramuscular, foi utilizada a concentração de 20 miligramas, né, baseado em antimônio intramuscular, assim como também intralesional. Já os grupos, né, que não estavam sendo tratados, que eram os lesionados sem tratamentos e sem lesão sem tratamento, eles não tinham dose definida porque realmente não tinha nenhuma droga sendo administrada naquele período. Quanto à análise parasitológica, né, após o tratamento foi possível, né, realizar a eutanase dos animais, também dentro das condições do SEWA, foi feita uma biópsia inicial, né, uma remoção do fragmento para que fosse realizada uma impressão em lâmina. Dessa impressão em lâmina foi feita, né, uma análise quantitativa, né, desse material, né, dessas lâminas aí que foram foradas, inicialmente com guinça, né,
e depois identificação desse perfil da carga parasitária. Assim, complementar a análise parasitológica, também foi feito um estudo, né, qualitativo, porque fragmento da lesão foi submetido ao meio ML, que é o meio bifásico, né, que é um tipo de H-sangue, e depois do período de 7 dias foi, né, expandido para a garrafa para avaliar a sua viabilidade parasitária e daí, né, ser estimado, né, em scores quanto esse perfil da carga parasitária ali presente. Então, dentro dessa análise parasitológica, tivemos tipos de recursos, tanto quantitativos quanto qualitativos, aí, especificamente. Para análise histopatológica, foi utilizado, né, a realização da técnica histopatológica, inicialmente a biópsia, depois o blocamento, corte histológico, coloração, né, com matrixilina e eosina, e depois a identificação, né, da histoarquitetura, né, das amostras aí presentes, especialmente, né, voltado para a área, né, da lesão, foi a área do focinho dos animais. Quanto ao recurso de análise estatística, foi utilizado o software PRED, PISMA 8.0, analisando os aspectos do intervalo de confiança de 95%, e os estudos, né, com análise de variância e o teste de todos. Quanto aos resultados, né, obtidos, foi possível observar que os sistemas micromissionários, né, estavam condizentes dentro do aspecto, né, de Ross 2007, que vem falando sobre a necessidade do tipo de formulação que tem que ser translúcidas, então apresentaram um aspecto translúcido, o pH estava ideal, conforme Silva foi indicando, né, que o pH da pele em si, o ideal que tivéssemos uma formulação que tivesse uma variação, né, de 4,7, 4,8 até 5,4, então o perfil se encaixou. Se a gente for observar o pH, né, da microemulsão com a fração da CM, ele deu uma certificada, ele teve uma queda, né, em comparação à formulação placebo. Isso está inerente por conta das substâncias presentes na planta, que apresentam muitos compostos fenólicos ali. Então, isso influencia, né, exatamente nessa acidificação da formulação. Quanto ao índice de refração, apresentaram um bom índice de refração, né? Dentro da média, 1,421, outro 4,19. O tamanho de gotículas mostraram que é excelente, menor que 100 nanômetros. A maioria das gotículas, né, ali presente das microemulsões, ficaram dentro do aspecto de 2,7, 2,3. E o índice de código de dispersão foi em torno de 0,4, 0,9 em si. Quanto ao aspecto clínico, né, diante da evolução, foi feito, né, uma avaliação dos animais diariamente, só que esse gráfico aqui foi expressado de 2 em 2 dias, né, e daí foi possível acompanhar o volume da lesão ali, né? Então, esse volume da lesão foi conferido nas 3 áreas, né, divididas do focinho, e daí pode-se observar, né, entre esses grupos experimentais, nós temos o quê? O MF-DCM seria a microemulsão com a fração DCM no Jucá. Esse itemzinho aqui, amarelo, que é o MPLA, seria a microemulsão placebo. Esse triângulo aqui, lilás, representa, né, a utilização do glucantil intramuscular. O azulado, ele apresenta o quê? A utilização do glucantil intralesional. O vermelho seria o controle, né, que seria o quê? Os animais que foram infectados e não receberam tratamento. E esse cinza também seria o nosso segundo controle dos animais que não foram infectados e não receberam tratamento. E daí pode-se observar o quê? Que foi um estudo bastante interessante, né, e foi um resultado bastante, de certa forma, parecido conforme foi observado no estudo de Komodori Velkovsky, né, onde mostra-se o quê? Que essa formulação ela foi um pouco parecida com o desempenho do extrato. Por que foi parecida com o desempenho do extrato? Quando a gente compara, né, eu acho que alguém ligou o microfone, né? Quando a gente compara essa formulação própria, né, nessa linha de verde, podemos observar que ela está bem próxima, né, ao tratamento que foi administrado, tanto de forma intramuscular como de forma intralesional. Então, isso é interessante mostrar o quê? Que uma formulação tópica ela pode mostrar um resultado, né, que venha controlar aquela lesão de uma forma eficiente. E já vem o quê? De forma inicial, aquela possibilidade, né? Quem sabe, de uma terapia combinada, uma terapia associativa, né? Que possa ser o quê? Não seja uma formulação que venha substituir, não venha dizer, né? Não vou ser audacioso e falar que é uma formulação que possa substituir o glucantil que já está sendo utilizado há muito tempo. Mas quem sabe reduzir a dosagem do glucantil pelo menos a metade, né? E incorporar a formulação do tratamento
tópico, então isso o paciente sairia ganhando, porque ele receberia menor número de aplicações, ele estaria sendo submetido a menor dosagem do medicamento, né, do glutationa, e, logicamente, isso iria refletir nas menores reações adversas possíveis. Então, trazendo toda uma abordagem, né, da segurança para o paciente, a gente estava com a faca e o queijo na mão. Né? Então, essa daí já fica a primeira proposta, né, inicial do projeto, quem sabe uma terapia combinada aí. Dentro do aspecto mais visual, ainda falando da característica clínica, né, das lesões, pode-se observar que a formulação, né, com o sistema microemulsionado com a pressão DCM, teve bastante controle da lesão, né, assim como também o do glucotina, né, também mostrou seu controle. E todos aqueles que não receberam tratamento, ou então receberam tratamento com a formulação placebo, exacerbou muito, né, aquela lesão. Então, ficou uma lesão extremamente, né, grande, então ficou bem expressivo aquela evolução clínica, inclusive com material purulento, né, ali presente, uma crosta, né, intensa. Então, isso daí são características, né, que foram mostradas por conta exatamente dessa evolução, né, clínica aí por conta dessa doença, né, já que é um animal altamente suscetível. E aí esses estudos também, né, trazem, né, essa possibilidade de comparativo com o trabalho na Pomodoro e Velikovsky, né, que mostra que também, né, foi bastante eficiente, mostrou uma grande, né, atividade, equiparando-se, né, à utilização do glucantine, só que não se tem uma cura clínica, né, nem mesmo com o glucantine. Mas por quê? A gente está trabalhando com um modelo tipo de animais que são altamente suscetíveis, né, à doença. Então, até aqui o próprio hamster é considerado um meio de cultivo vivo, né, aonde se pode utilizá-lo, né, para manutenção de um parasita. Então, por isso que não seria realmente esperado uma cura clínica aí. Mas só o fato de ter o controle daquela proliferação, né, daquela carga parasitária, isso já é um ponto positivo muito grande. Então, isso já tende a agregar, né, nesse tratamento aí. Trazendo esse aspecto, né, histopatológico, né, conforme dentro do perfil inflamatório, de fato, na amostra C, né, que é o grupo placebo, assim como também, né, na própria amostra D, nós temos uma maior proliferação, né, celular, então nós temos um maior nível de infiltrado, né, inflamatório aí, que, como a gente já esperava, de fato, né, que seriam grupos, né, que foram submetidos tanto com a formulação placebo ou o próprio grupo controle, né, que não recebeu tratamento nenhum. Então, aqueles grupos, né, que foram submetidos tanto com o cantinho, o primeiro aqui, né, foi submetido especificamente com a formulação tópica, tiveram uma histoarquitetura mais preservada e um menor infiltrado inflamatório. Então, isso aí também foi um achado, né, quanto essa avaliação, né, histológica, muito bom. Então, isso mostrou o quê? Que tanto a formulação tópica como também a utilização do glucantine mostrou o menor infiltrado inflamatório possível. Quanto ao resultado da carga parasitária, pode-se observar, né, que a formulação microemulsionada apresentou, né, um score de viabilidade em torno de 1,5, né, e assim como o glucantine, tanto em intramuscular como intraosenal, apresentaram score para 1. Então, aqueles que apresentaram o score de carga parasitária, né, mais expressiva foi, de fato, placebo, e o grupo controle que não recebeu tratamento. Como é que foi definido esse score? Né? Essa metodologia ela foi estabelecida em score de 0 a 4. Como é que era feito esse score, essa contagem, essa avaliação paritativa? Né? Então, o 0 ele era equivalente para a ausência de parasita. Então, quando se avaliava, né, aquele tipo de amostra, né, os animais ali que foram coletados após a eutanásia, quando não se tinha parasita, era o score 0. Quando se tinha o score 1, é quando aquele campo apresentava em torno de 1 a 10 parasitas. Score 2, quando apresentava em torno de 10 a 5 parasitas. E 3, quando apresentava uma concentração maior que 100 parasitas por campo. Então, só o fato de ter chegado, né, ao score 1, onde se tinha o quê? Em torno de uma concentração de 1 a 10 parasitas, isso aí já mostra a redução da carga parasitária. Que aí isso daí vem o quê? Em confronto exatamente com a análise quantitativa. Né? Que nessa análise quantitativa, tanto na avaliação da carga de amastigota com macrófagos infectados ali presentes nas amostras, foi possível observar o quê? Que tanto o sistema microemulsionado como a de aplicação, né, do glucantine, tanto intramuscular como intralesional, tiveram a capacidade de ter essa redução dessa carga parasitária.
Então, mais uma vez, isso aí só vem corroborar com resultados, né, significativos, né, e bastante positivos em si. Quanto à conclusão desse capítulo 1, né, foi possível observar que após os 30 dias com o tratamento da via tópica, o grupo que recebeu a formulação tópica microemulsionada com Jucá mostrou controle na evolução das lesões, perfil inflamatório moderado e redução da carga parasitária, quando comparado aos animais com o grupo controle negativo e o grupo que recebeu a microemulsão placebo. E comparando os animais tratados com antibiótico de albumina, seja pela via intramuscular ou intralesional, não houve diferença estatística entre esses tratamentos. E diante desses resultados promissores, sugere-se então que os trabalhos futuros seja avaliado, né, a ação cinética entre a formulação tópica, né, com o antibiótico de albumina, exatamente com a perspectiva, né, de uma otimização desse esquema terapêutico e redução de doses, né, onde o paciente não só tem de eliminar. Então, essa daí seria o quê? O desfecho do capítulo 1, que, né, Deus preside exatamente, né, para, como base, né, para concorrer, né, o prêmio Pio Correia, e daí tivemos, né, essa oportunidade, né, de ganhar destaque no processo de inovação dentro dessa terapia. Eu acredito que eu ainda tenho mais algum tempinho. Quanto tempo ainda tem? Alguém poderia me informar? Para ver se eu posso ainda dar uma pincelada no capítulo 2. Você tem mais 5 minutos. Tem mais 5 minutos? Então, vou dar uma corridinha aqui só para a gente dar uma pincelada no capítulo 2, mas o capítulo 1 realmente era o que tinha um desfecho maior, né, que tinha um papel crucial aqui. Então, no capítulo 2, né, deu seguimento com o isolamento das substâncias majoritárias, né, presentes nessa fração DCM e depois submetidas a estudos, né, com o parasito na forma leishmania amazonensis, né, no caso na forma cromastigota, mastigota, e a avaliação do perfil de citotoxicidade. Então, para o isolamento foi utilizado, né, tanto a cromatografia líquida, né, e também para a utilização, né, dessa caracterização de espectrometria de massas e ressonância magnética nuclear, espectro de hidrogênio e carbono. Quanto à preparação, né, desse ensaio biológico, foi obtida primeiro uma carga parasitária, né, de forma laboratorial, para ter uma obtenção de uma concentração de 2 vezes 10 a sextas. Sempre, né, trabalhamos com a diluição de substâncias, né, que é a obtenção de soluções estoques, né, para os testes, com uma concentração de 500 microgramas por ml, né, com um filtro 0,22 microfora, que é a nossa amostra filtradas. E desse modo foi submetido, né, primeiramente um ensaio contra a forma cromastigota, que foi utilizado placas de 96 poços, né, e daí foi submetido o parasito na concentração, né, 2 vezes 10 a sexta, sobre as substâncias, né, para avaliar essa atividade, tanto quanto a resposta, né, em 24 horas, 48 horas, e aqui não está descrito, né, mas também foi feito em 72 horas com a contagem manual com a câmera de Mibano. Para a avaliação da atividade, né, citotóxica, foi feita a determinação, né, da atividade citotóxica macrófago de linhagem, J774, né, pela avaliação de absorvância, utilizando a urina. Também foi feita a contagem, né, celular pelo tipo de atividade citotóxica de uma forma mais manual, que foi a partir da obtenção de macrófagos peritoneais, a partir de 2 músculos, pode ser, e daí foi feita, né, a extração desses macrófagos peritoneais após a massagem, né, do peritônio, obtenção, cultivo dessas células, né, de cultivo primário, e depois submetido às drogas, né, e daí foi possível contar, né, cerca de 100 células ali presentes, né, naquela lamínula ali presente em cada poço, para que pudesse realmente determinar, né, a estrutura, se existia níveis celulares ou outro aspecto em si. E para segmento, né, tinha mastigota, foi utilizada também essa amostra e depois submetidos, né, ao processo de infecção e também, né, a avaliação dessas amostras. Para análise estatística também foi utilizado o mesmo software, né, também foi utilizado os mesmos estudos com uma nova, né, teste Turing, e foi feita uma regressão linear para o cálculo de concentração de vitória de 50%. Conforme o cromatograma inicial, foi possível identificar 3 substâncias majoritárias, né? O primeiro pico seria realmente o DMSO, que foi solvente, né, utilizado para dissolução da amostra, e os 3 picos aqui principais, né, logo em seguida, LPD1, LPD2, LPD3, foram as substâncias majoritárias presentes nessa fração. Quanto a LPD1, foi possível, né, identificar, de acordo com os espectros, né, de hidrogênio, né, e de carbono, né, dentro dessa característica que seria o metilalato,
O metilgalato, né, conforme o trabalho de Amato, né, e colaboradores em 2015, mostra-se que essa planta ela é rica em compostos fenólicos, e o próprio metilgalato já tinha sido isolado dessa planta também, assim como é um derivado do ácido gálico, são substâncias, né, bastante interessantes, porque apresentam, por exemplo, o ácido gálico, ele apresenta o perfil imunomodulatório, né, e nós já tivemos, assim, resultados bastante interessantes, tanto com o metilgalato, como a próxima substância que eu vou comentar, que foram os estudos que nós fizemos, né, lá nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, né, onde nós temos colaboração e é onde eu desenvolvi, né, parte do estágio de pós-doutorado. Quanto à segunda substância majoritária identificada, é uma substância inédita, né, que nós estamos fechando o manuscrito para submissão, que é um derivado do ácido fenilpropanóico, que é uma substância totalmente inédita, nunca isolada na natureza, que também mostrou uma eficiência bastante interessante em si. Quanto à submissão dos ensaios em vitro, é possível observar, né, que as amostras em si das substâncias isoladas mostraram um resultado bastante interessante, assim como a própria praça DCM, que era aqui nesse gráfico A, né, podemos identificar. Então, as maiores concentrações mostraram-se bastante eficientes, na concentração de 125, né, 62,5, tanto da substância 2 como a própria complexo 3, né, foram bastante interessantes esses resultados em si. Tá? Quanto à atividade para mastigota, o melhor resultado realmente foi o complexo 3, né, que ainda está sob análise ainda, né, e desfecho das estruturas. Que tem mais de uma estrutura aqui presente. Para avaliação da atividade citotóxica quanto macrófago de linhagens J774, foi possível observar que nenhuma das amostras, nem mesmo a fração DSM, ou qualquer isolado, eles tenham mostrado, né, um perfil de citotoxicidade, assim também que vem corroborando, né, com esses resultados, esses achados, os macrófagos do tipo primário também não mostraram, né, perfil de citotoxicidade. Então, para que houvesse um perfil de citotoxicidade, precisa ter um aumento dessa dosagem muito grande, né? Então, precisa ter um alto aumento para que pudesse, né, mostrar esse perfil. Desse modo, podemos observar, né, que quanto à variação, né, da atividade dentro desse perfil, né, a substância 2, que é um derivado do ácido propanóico, é o que mostrou o melhor resultado, né? Quanto ao índice de seletividade, apesar de que, né, precisaríamos entender o quê? Quanto a esse índice de seletividade, né, em comparação às demais amostras, nós temos o quê? Um perfil um pouco citotóxico, né, que precisaria uma concentração de 353 microgramas, né, para mostrar esse perfil aí utilizando. E assim, finalizando, né, com a atividade da resposta da mastigota, né, da forma evolutiva mastigota, a substância, tanto a substância 1 como a substância 2, nas concentrações, né, especialmente, né, de 125, né, mostraram um resultado bastante interessante, né, quanto à redução dessa carga parasitária, mostrando a necessidade da continuação desse estudo. E finalizando, só trazer esse perfil, né, quanto ao aspecto celular, pode-se observar que as células que tiveram maiores, né, comprometimento, né, um perfil mais tóxico ali, né, pode-se observar realmente aos estudos, tanto com a pentamitina, como a glucantine, e as que foram submetidas tanto com a fração DCM, como as próprias substâncias isoladas, mostraram um pouco mais de integridade, né, na sua estrutura celular aqui presente. Aí, como conclusão, no ensaio contra as formas cromaticópicas de leishmania amazonense, as amostras LPD3, né, e a FPCM foram mais efetivas. Quanto ao perfil citotóxico, nenhuma das amostras foram observadas, o perfil citotóxico, tanto quanto a linhagem J774, como o tipo primário. E quanto à forma mastigota, o metilgalato, né, que é a amostra 1, realmente foi mais efetivo. Então, dessa forma, a continuação desse estudo poderia contribuir mais ainda com a área de desenvolvimento, né, dos fitoterápicos, como alternativa ou complementação terapêutica para a leishmaniose tegumental. Tá? E aqui é um desfecho finais, né, da conclusão geral, né? E as próximas etapas, né, que nós estamos dando seguimento agora com o estágio pós-doutorado, seria realmente a identificação da terceira substância, né, ali presente, assim como o desenvolvimento, né, de hidrogel à base de microemulsão para ter uma maior consistência, né, no ato de aplicação, porque a microemulsão ela acaba ficando um pouco mais líquida, né? Só que a gente também está trabalhando outro aspecto de aplicação, como se fosse de spray, né, em vez de ser o quê? Utilizado, né, uma formulação mais consistente, a gente está trabalhando na tecnologia, né, como se fosse um spray.
E assim, o avanço do estudo do perfil de permeação cutânea, da formulação farmacêutica, assim como os efeitos, né, toxicológicos mais definidos, a avaliação da terapia combinada, né, que se faz de grande importância, né, já que temos uma perspectiva de redução da dose do glutamatina e estabelecer um tratamento tópico, onde o paciente vai ter somente a ganhar. Né? Aqui foram algumas referências utilizadas para essa apresentação. Isso daqui, é claro, não posso deixar de mencionar os grupos envolvidos, né, nesse estudo. Ciência não se faz só, então a gente tem que montar uma rede cada vez maior, né, para que a gente possa desenvolver ciência no Brasil diante de todas as dificuldades. Então, nós temos laboratórios de MIPA, laboratórios na UFAM, né, envolvidos nesse estudo, assim como também laboratórios internacionais. Então, agradecimento, né, à Academia Nacional de Farmácia, assim como também ao UFAM, ao INPA, o nosso laboratório, Biotério, laboratórios de recursos naturais e o nosso grande, né, nosso grande órgão parceiro, né, de fomento, nossa FAPEM. E é isso, senhores. Estou aberto para as discussões. Né? Muito obrigada, doutor Bruno. Excelente apresentação. Realmente, a questão da leishmania ela é séria, né? A gente entende que o problema de leishmania não é só ela é mais, ela tem mais no norte e no nordeste, mas tá, para a gente que está aqui em Minas Gerais, a gente também tem uma gama grande de doentes, né? Há pouco tempo não, um tempo atrás, tinha a questão dos cachorros, né? Que realmente saía a prefeitura fazendo teste nos cachorros, e o cachorro que tinha leishmaniose matava, né? E agora não, agora já está tratando, né? Hoje já estão vendo essa questão, estou falando na parte animal, né? Que também vejo esse trabalho muito, muito interessante para a parte VET, né? Sim. Porque hoje nós estamos tratando os animais com leishmaniose, né? E de aproveitar e começar a fazer uma pergunta, doutor Bruno, você utilizou a Leishmania amazonensis. Isso, essa cepa que também está no Brasil inteiro, ela é uma cepa só, é um tipo só de... Não, na verdade, nós temos 7 cepas, né? Na verdade, 7 espécies. Cepa, a gente tem uma variabilidade muito grande, né? Então, assim, espécies mesmo que têm a capacidade de desenvolver a forma da leishmaniose alimentar, são 7, né? E a amazonense é uma delas que apresenta o maior número de casos, assim como o Leishmania brasiliensis, né? Então, a goianensis também. Então, são as espécies de maior circulação no Brasil. Então, trazendo essa abordagem, por isso que nós acabamos trazendo um enfoque, né, para a LA. Né? Então, exatamente para a Leishmania amazonensis, por essa expectativa, né, de tentar desenvolver um produto não só com uma base, né, regional. Então, ou seja, a nossa iniciativa não foi desenvolver um produto farmacoterapêutico somente com enfoque para a região amazônica, por exemplo, mas também que atendesse, né, a situação nacional, o território nacional, uma das espécies, né, que tem maior circulação, né, por todo o território, e daí nós pudéssemos realmente, de fato, trazer, né, essa aplicabilidade aí com essa população própria. É muito interessante. Outra pergunta que eu tenho para fazer também você colocou numa microemulsão, né? Isso. Essa questão da microemulsão para você virar um produto, na hora que gostei da história do spray também, que é até mais fácil de aplicar, né, do que o uso tópico, uma pomada, um hidrogel, alguma coisa parecida. Ele vai encarecer o produto final? Na verdade, não. Na verdade, nós chegamos até a fazer um levantamento, né? Inclusive, por exemplo, o tratamento com glutantine, ele pode chegar a um custo, se for 20 dias de tratamento, cerca de 700 e poucos reais. O tratamento com a pentamidina, ela pode levar um custo, né, aproximadamente de 1.200, se for uma aplicação, se forem 3 aplicações, sem tirar, né, o preço de internação, de profissionais da área da saúde, envolvidos, os exames laboratoriais, então isso acaba aumentando também. Mas o tratamento mais caro é com a anfotericina B. Que o tratamento com a anfotericina B, ele pode variar
né, de 700 até 18 mil reais se for proteína B de forma lipossomal. Se for lipossomal, as 36 aplicações, né, então pode levar um custo de 18 mil reais. E o nosso tratamento, que nós fizemos, né, uma expectativa, né, trazendo esse custo, né, efetivo e principalmente o retorno financeiro, o nosso tratamento em si, a formulação, ela poderia ter um custo em torno de 200 a 300 reais. Então, mesmo assim, ainda seria mais barato que o próprio Bucantin. Entendi. E a gente ainda teve falta da anfotericina B quando teve a época da Covid, né? Ela sumiu do mercado também, né? Isso, sim. Então, vamos fazer aqui as perguntas. Tem uma pergunta aqui se esse material vai ser disponibilizado para o pessoal estar revendo. Pode ficar disponível. Sim, pode ser, sem problema nenhum. Professor doutor Agostinho Garcia está felicitando, né, pela excelente dissertação. Muito obrigado. Tá? Só um minuto, por favor. Quais as perspectivas de os achados se tornem um medicamento no mercado? Né? E o custo estimado seria uma barreira? Esse é do Dr. Hilton Santos. Sim. Seu custo efetivo, se seria uma barreira? Bom, a nossa perspectiva agora, sim. Não, na verdade não. Na verdade, se a gente for pensar numa cadeia produtiva, como um fitoterápico, se torna um pouco mais difícil, né? Porque pensando no aspecto da planta, a planta ela tem um período de frutificação, né, de junho até novembro, né, mais ou menos. Só que as espécies aqui na nossa região, a gente observa o quê? Que o período de frutificação, na literatura, apesar de falar que vai até novembro, não vai. Aqui vai até agosto. Então, se a gente for pensar numa cadeia produtiva, isso daí seria um grande problema. Mas se a gente trazer um enfoque para as substâncias isoladas, aí sim, né, talvez até seja um tipo de formulação até mais barato. Porque esse valor que eu acabei mencionando, né, do cálculo, uma estimativa que nós fizemos de 300 e poucos reais, foi voltado o quê? Se fosse trazendo com aspecto do produto natural, o processo de fracionamento. Mas se a gente trazer um enfoque para os isolados, isso daí vai trazer uma grande mais abundância. Que daí são resultados que eu dava mostrar aqui, né, que foi um resultado que a gente teve a oportunidade, né, de desenvolver nos Estados Unidos. E na época da premiação, eu estava no Brasil, né, por isso que teve até a falha da conexão e eu não consegui nem comentar, né, na época e trazer os agradecimentos. Então, nós temos um parceiro, né, na Universidade da Flórida, o Dr. Kima, e daí nós estamos colaborando com esses resultados, né, das substâncias isoladas, tanto com a avaliação da atividade combinatória já, né, e avaliando o perfil imunomodulatório. Então, essas substâncias que já foram isoladas dessa fração, né, do Jucá, já tem um grande perfil. Então, o foco agora central realmente vai ser nas substâncias isoladas e deixar um pouquinho a fração DCM, né, e trazer um processo de purificação, trabalhar numa semissíntese ou na mesma síntese, né, que venha baratear o produto, né, e tem uma produção muito maior. Porque se a gente for pensar numa cadeia produtiva, vai trazer muito mais problema. Trazendo no aspecto biotecnológico, vai trazer muito mais problema quanto à produção. Ainda mais que a gente está prevendo. Olha, doutor Benjamin Gilbert, né? Que felicidade, é um prazer vê-lo aqui, né, na nossa palestra. Aí. Tive a oportunidade de conhecer o doutor Benjamin Gilbert num evento, uma conferência internacional aqui em Manaus, onde estávamos organizando, né? Estava até palestrando aqui. Muito feliz. Então, esse é o nosso perfil, né? Exatamente trazer esses próximos passos aí. Doutor Lauro quer fazer uma pergunta. Doutor Lauro, por favor. Eu já fiz a pergunta no chat, mas posso repetir ao vivo. A minha preocupação é qual é o tipo prevalente de leishmaniose no Brasil, e quantas pessoas são infectadas por ano, se é que existe alguma uma estatística dessa natureza. Sim. Nós temos uma margem, né? Por ano, em média, cerca de 20 a 23 mil, 25 mil. Isso a gente tem que levar em consideração, né, os problemas de subnotificação. Porque esses números mesmo são reais. Se a gente for avaliar, né, os dados,
e a gente for observar pelos anos de 2018, 2019, né? 2020, deu uma diminuída. E aí vem aquele questionamento, será que foi feito algum tipo, né, de medida educativa para tentar reduzir o número de casos, né? Na verdade, não. Às vezes é o problema de subnotificação. Então, esses números que nós temos, que a gente acha alto, possa ser que seja muito maior do que a gente possa imaginar. Porque a gente tem que levar em consideração exatamente aqueles números que teve esse problema de subnotificação, né? Então, é uma doença que, de fato, precisa ter a atenção de todos os lados. Tanto no aspecto epidemiológico, quanto no aspecto diagnóstico e, principalmente, na área da farmacoterapia. Doutor Leon... Aí vem aquela situação, né, que você perguntou sobre a prevalência, né? Nós temos números... Oi? Enquanto a prevalência, nós temos... quantos números, né, relevantes, tanto leishmania visceral como a leishmania leishmaniose, né, tegumentar. Aí vem aquela situação, né? Poxa, a leishmaniose visceral pode matar. Sim, pode matar. Mas a leishmaniose tegumentar pode matar se nós tivermos o quê? Um processo de complicações, né, secundárias. Então, o paciente que tiver comprometimento, uma infecção secundária, ele pode morrer por conta dessa situação. O paciente que ele é soropositivo, ele está suscetível a ter uma complicação muito maior. E a gente tem que pensar também que, dependendo da espécie, né, se o paciente não tratar de forma adequada, ela tende a migrar para a mucosa. É uma doença que às vezes... Mas você imagina a vida, toda a mucosa nasal degradada, né? Destruída, o septo nasal destruído. E aí isso daí traz um grande problema, né, psicossocial para aquele indivíduo. Então isso daí vai além, né, da morte do paciente, né, do risco de morte. Isso daí traz grandes nuances aí que precisam ser discutidas. E o doutor Leon está perguntando se acha que pode ser usado pós, em forma de pó, para poder fazer esse tratamento. Forma de pó? No caso de aplicação pó, forma local, muito ruim a ligação. Ou de aplicação, né, via sistema. Ô, Bruno, tá ruim. Mas essa aplicação de pó, Agora melhorou. Né? Estava ruim a conexão. Bom, essa aplicabilidade em pó seria de uma forma local ou de uma aplicação sistêmica. Se for uma forma de pó, não é interessante. Né? Não é interessante, porque a gente tem que pensar no processo de veiculação. Então, o ideal realmente fosse o quê? Uma forma líquida, uma forma sólida, que facilitasse o quê? Quanto maior tempo, né, naquela superfície de contato, iria facilitar aquela permeação cutânea. Se a gente for relembrar o processo de permeação cutânea, nós podemos ter 4 caminhos aí de permeação. Então, nós temos o caminho, né, de via intercelular, transcelular, via folículo, glândula sebácea. Então, tudo isso vai ser favorável, já que há um tipo de doença, né, que ela é dermatológica. Então, o nosso enfoque foi exatamente uma aplicação local, para que houvesse uma permeação. É claro que a gente teve uma observação na nossa formulação que precisava ser um pouco corrigida, né, porque ela apresentava uma característica um pouco mais líquida, então a proposta realmente é fazer uma reformulação hidrogel, né, ou até mesmo uma forma de spray, né, que a gente está trabalhando dentro desse aspecto. Só que, quanto o custo, não vai ser muito alto, não. Né? A gente já trabalhou essa possibilidade. Mesmo que seja feito em spray, o custo não vai ser tão expressivo, não. Então, o pó, eu acho que não seria tão interessante trazendo esse perfil, né? Se for local, se for só jogar o pó ali, né, de depositar o pó, não fica interessante. Que obrigado, professor. De tudo, gente. Obrigado. Vocês... Nada, que isso. Se a gente for avaliar esse histórico do paciente, principalmente que utilizam, né, recursos naturais, eles utilizam de tudo. Os pacientes aqui, né, que vivem em áreas mais distantes, tudo que falar para eles que vai funcionar, eles vão utilizar. Tem paciente que usa pólvora, tem paciente que usa banha de cobra, tem paciente que usa peão roxo. Tudo que vocês possam imaginar, ele pode aplicar naquela lesão, tentando curar aquele problema. Então, até ele chegar, né, a buscar uma unidade básica de saúde, buscar um diagnóstico mais eficiente, a situação já está bem grave. Né? Então, quando a gente vê a avaliação da lesão, às vezes até mais cara, né, o diagnóstico, a gente tenta fazer o diagnóstico preciso e tem dificuldade. Então, por isso que a primeira coisa que a gente faz é o quê? Suspende o uso de tudo.
né? Faz só a higienização com soro fisiológico local, para depois fazer o processo de escarificação, né? E depois tentar fazer a identificação se tem a presença do parasita ou não, para começar o tratamento mais eficiente, mais adequado. Obrigada. Doutor Lauro, mais Sou uma eu de pergunta. novo. Eu queria fazer mais duas perguntas para você. A primeira, quanto tempo dura para ter uma cura com os medicamentos disponíveis hoje? Quanto tempo dura? 1 mês, 2 meses, 1 ano? Sim. Bom, é uma pergunta que ela não é exata. Né? Então, como tudo na biológica, ela acaba não sendo exata, né? Diretamente, porque isso daí vai depender do sistema imune do paciente. Então, tem paciente que acaba se curando de leishmaniose sem fazer tratamento nenhum. Assim como tem paciente que vai fazer uso do tratamento, ele faz um ciclo do tratamento, faz o segundo ciclo, e ele não tem a cura clínica. Como, por exemplo, eu havia comentado naquela parte da contextualização da saúde pública, né? Já tivemos pacientes que fizeram 120 aplicações. Imagine você receber 120 injeções em dias consecutivos e você não obter essa cura clínica. Então, o paciente ele abandona. Ele abandona o tratamento e isso gera outro problema, a resistência parasitária. Então, por isso que a gente tem que discutir, né, essas possibilidades em si. Mas, assim, na sua grande maioria, quando nós temos, né, um tratamento bastante eficiente, acredita-se que 1 mês já se mostra, né, como bastante eficiência. Então, trazendo uma média geral, e 1 mês já se mostra, né, o princípio daquela cura, né? Então, ou seja, já teve uma regressão daquela lesão, já está mais cicatrizada aquela região, né? Então, daí já pode ser observado. Então, em média, em 1 mês, dependendo do paciente, nós podemos ter essa presença dessa. Você Mais tem uma outra pergunta? pergunta, mais uma perguntinha, por favor. Desculpe de Nada, pode ficar à polemizar. vontade. A presença daquelas escaras superficiais não são prejudiciais à penetração do princípio ativo? Vocês já testaram debridar essa proteína superficial com algum agente para facilitar a absorção? O que é feito normalmente é o quê? Fazer uma higienização com soro fisiológico, né? Então, é como se fosse um processo de reparação, né? Então, normalmente pode ser feito o quê? Uma higienização com gás, né? Soro fisiológico local, removendo, né? A região tecidual, né? Morta ali, mais necrosada, e daí facilita o próprio processo de internação. Até mesmo porque tem muita gente que acredita que no ato da lesão, né, no tecido interno do hematose, que tem a maior concentração, né, do parasita. Mas não. A maior concentração parasitária está na borda da lesão. Né? Então, aqui no ato do diagnóstico, quando a gente faz a escarificação, é na borda da lesão. Né? Então, por isso que a gente faz exatamente essa higienização local, exatamente para evitar aquela proliferação, principalmente quando tem tecido, né? Granulomatoso ali, já puxando, né? Um processo de produção, né? De secreção. Então, por isso que a gente faz essa higienização exatamente para trazer essa perspectiva. E é claro que também existem outros tipos de vias também, dependendo do tamanho da lesão. Por exemplo, o Ministério da Saúde, na última atualização, que já era para ter outra, né? Que a última atualização foi em 2017, ele já traz a possibilidade do tratamento intralesional. Então, se a lesão for menor, já se tem a possibilidade de ter uma aplicação intralesional, propriamente dita. Obrigado. Tem mais Mas uma tudo são possibilidades para ser estudado, né? Então, aqui existe uma alternativa também, né? Que é utilizar a termoterapia, que pode facilitar. Inclusive, esse pesquisador, né, nos Estados Unidos, ele trabalha muito com termoterapia também. A gente já chegou a testar, né? Tanto em animais como em pacientes. Então, isso daí pode ser algo que possa agregar. Então, tem gente que trabalha com ultrassons, tem gente que trabalha com termoterapia. Então, tudo que for tipo de recursos ali possíveis para diminuir a dosagem do medicamento, por exemplo, já disposto no Ministério da Saúde, já é um ponto positivo. O paciente já vai ganhar aí. Só o fato de ele ter menores reações adversas, ele ter menos riscos, né? Isso daí já é um ponto positivo, ele já tem ganho. E a gente também, né, como satisfação, sabendo que a gente está colaborando, né, com a vida de pessoas. Com certeza. E tem mais uma pergunta da doutora Marta Dilana. Primeiro, ela está parabenizando, né, pela Muito apresentação. obrigado.
E ela está perguntando se existe um IS, um índice de seletividade mínimo, indicado e desejado para uma substância evolua dos estudos in vitro para in vivo para leishmaniose. Na verdade, não existe padrão. Quando a gente avalia esse índice de seletividade, é exatamente para determinar o quê? Que aquela droga, ela acaba sendo mais efetiva, ela acaba sendo mais tóxica ao parasita do que as células. Porque esse é o nosso interesse, né? Que tem uma droga que ela seja mais tóxica ao parasita do que as células ali sendo estudadas, né? Quanto perfil citotóxico, porque é o primeiro passo que a gente precisa avaliar antes de seguir com o estudo em vivo. Então, quanto esse índice de seletividade, quanto maior, né, na verdade vai ser melhor. Então, quanto maior, quanto maior esse índice de seletividade, isso garante o quê? Que aquela substância ela acaba sendo parasita do que, né, aquelas células, né, aqueles macrófagos, né, de linhagem ou de linhagem primária, né, foi mais eficiente. Alô? Testando? Certo? Oi. Está escutando, estamos escutando. Agora, tá, porque congelou. Tá. Eu acho que a sua conexão não deve estar muito boa. Agora, a última pergunta para o doutor Márcio Falsi, que levantou a mão. O senhor quer fazer uma pergunta? Sim. Nos anos 80, por aí você vê que eu já tenho uma certa idade, o interferon gama foi testado através de vários estudos feitos no Brasil e em outros países. E mostrou alguns resultados, mas sempre ficou a dúvida mais à frente com relação à Leishmania amazonensis. Mas existem ainda alguns estudos que falam que, a longo prazo, esse efeito poderia ser benéfico, o uso do interferon gama, porque ele teria uma ação sobre outras citocinas que fazem com que o processo inflamatório e de reação se resolvesse. Como o nosso ilustre palestrante, que fez uma belíssima apresentação, falou em sinergia terapêutica, talvez fosse no futuro, não agora, porque a ação, a gente sabe que na amazonensis, a ação a curto prazo do interferon gama não é eficaz, mas a longo prazo parece que dá bom resultado. E segundo, como há algum tempo que eu não trabalho com a parte clínica, eu nem sei se existe interferon gama disponível no comércio, porque naquela época que eu trabalhei com ele, esse interferon gama custava bastante caro. Não sei como seria hoje. Obrigado e parabéns. Claro. Muito obrigado, Tomás. Claro, isso daí já ajuda, né? Então, por isso que a gente precisa não trazer só essa abordagem com biológicos, né? Então, hoje em dia, a gente sempre vem casando muito a farmacoterapia com a imunologia. Então, por isso que os estudos que conseguiram, né, nos Estados Unidos, foi exatamente avaliar esse perfil imunológico, né, de antemão, é que uma dessas substâncias que a gente está estudando no laboratório, principalmente na estimulação, né, de interleucina 6, que ela é um tipo, né, de interleucina que tem um perfil imunomodulatório de forma positiva, né, dentro do aspecto do paciente com leishmania amazonensis. Então, ou seja, é uma formulação que vai ajudar, de certa forma, a estimular também o perfil imunológico para o combate do parasita. Então, é isso que a gente também está trazendo essa abordagem, né? Casando a farmacoterapia já com o sistema imune, né? Já que a gente sabe que, para estabelecer uma boa farmacoterapia, a gente precisa entender também o sistema imune daquele indivíduo ali, né? Em questão. Bom, gente, acho que nós já estamos chegando no nosso horário, já são 19h29. Então, eu quero, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas,
agradecer a todos pela Muito presença, obrigado. principalmente ao doutor Bruno por essa excelente palestra, excelente, foi muito, muito útil, né? Esse ensinamento que você trouxe para a gente. Muito bom mesmo. Muito obrigado. E antes da gente finalizar, eu só gostaria que todos abrissem a câmera para a gente poder tirar uma foto. Fazer esse registro. Para a gente tirar uma foto que vai para os sites da academia. Sim, sim. Bom, eu fico à disposição também, se houverem outros questionamentos, outras dúvidas, né? Se a própria academia puder disponibilizar o meu contato, né? Seja o próprio WhatsApp, seja o e-mail, ou até mesmo o Instagram, podem me procurar, podem mandar mensagem, né? Que eu vou ter o maior prazer, né? Estar compartilhando cada vez mais o conhecimento. Principalmente porque eu amo falar sobre as já são 10 anos trabalhando. Parabéns, Bruno. Muito obrigado por colaborar conosco, por me atender. Obrigado. Para essa, e seja pronto para uma nova apresentação em breve conosco. Amém. Obrigada. Vamos pedir uma Muito salva de obrigado. palmas para o doutor Bruno. Obrigado. E obrigada a todos, em nome da academia. Agora, então, nós vamos encerrar a transmissão. Boa noite a todos.